Quais são as diferenças entre o empregado doméstico e os outros empregados? Nessa relação de trabalho, muitos talvez não saibam, mas existe sim diferenças na hora de contratar o empregado doméstico em relação aos demais trabalhadores. Nesse vídeo, vamos ver um comparativo da remuneração, jornada, das férias, FGTS, Vale Transporte e do seguro-desemprego. Um dos momentos mais delicados na vida corporativa é o momento da demissão. Cara, você está demitido. É importante conhecer os valores que deverão ser desembolsados para que o empregador possa fazer o seu planejamento sem prejudicar a saúde financeira da instituição. Pensando nessas dificuldades, a Econet apresenta seu mais novo lançamento em 2023, a ferramenta Verbas Rescisórias. Cálculos específicos para aviso prévio, salário família, adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade, reflexos de verbas variáveis em 13º e férias, pagamento do saldo de banco de horas, gratificações e prêmios, pagamento antecipado do 13º e muito mais. Não perca mais tempo e nem dinheiro. Conheça já a nova solução Verbas Rescisórias, mais uma exclusividade da Econet para você. O empregado doméstico é aquele trabalhador contratado por pessoa física ou família que não vise lucro nessa relação de trabalho. O vínculo empregatício, neste caso, é caracterizado pela pessoalidade, subordinação, pagamento de salário e pela prestação do serviço por mais de 2 dias na semana. Muita atenção para o último requisito que eu acabei de mencionar: mais de 2 dias de trabalho na semana, ou seja, a figura da diarista, que trabalha somente 1 ou 2 dias na semana, não se enquadra nesse conceito de empregado doméstico. Outro detalhe: em nenhuma hipótese o trabalhador poderá ter menos de 18 anos de idade, é claro. No caso do trabalhador doméstico, não existe a figura do menor aprendiz, a vedação expressa na legislação. O conceito do empregado doméstico pode contemplar muitas atividades. As mais comuns são faxineiros e arrumadores, lavadores e passadores de roupa, cozinheiros, motoristas, mordomos e garçons, camareiros e governantas, cuidadores de crianças, jovens e adultos e idosos, caseiros, jardineiros, vigias e seguranças. Como eu disse, o conceito é amplo e pode contemplar diversas atividades, desde que o empregador não vise lucro desta relação de trabalho, pois este é um dos principais pontos que vai diferenciar uma relação de trabalho doméstico de uma relação de trabalho regida pela CLT, o que costumamos chamar de empregados seletistas, já que o contrato de trabalho do empregado seletista é regido pela CLT. Já o empregado doméstico tem o seu contrato regido de acordo com as disposições da Lei Complementar 150 de 2015. Agora vamos ver as diferenças entre esses dois regimes e os direitos garantidos aos trabalhadores domésticos. Para ficar bem didático e você conseguir visualizar bem as diferenças, aqui do lado esquerdo da sua tela, o editor vai colocar as informações do empregado doméstico. Do lado direito, as informações dos seletistas, facilitando a comparação. Começamos então falando de salário, da remuneração. Mas assistam o vídeo até o final, hein, gente? Também vamos falar de jornada de trabalho, férias, FGTS, Vale Transporte, seguro-desemprego. Já aproveita e faz a sua inscrição aqui no canal. Clique agora mesmo nesse botão e se inscreva para continuar recebendo vídeos aulas como essa aqui. Pela remuneração do seu trabalho, o doméstico deve receber pelo menos um salário mínimo ou pelo menos o valor do piso estadual, se a contratação for em determinados municípios. No estado do Paraná, por exemplo, o piso estadual para 2022 era de R$ 1.680,80. Link para toda a tabela com todos os pisos salariais na descrição do vídeo. Já para o empregado seletista, além desses direitos, deve ser observado, se existir, o piso da categoria, que é aquele firmado pelos sindicatos em acordo ou convenção coletiva. Vamos agora falar sobre a duração da jornada de trabalho. O doméstico cumprirá limite de 44 horas semanais, com a concessão
de intervalos de no mínimo 1 hora dentro da jornada, de 11 horas para descanso entre uma jornada e outra, e de 24 horas consecutivas entre uma semana e outra, a famosa folga semanal. Até agora, tudo igual ao seletista. Sempre que o empregado acompanhar nas viagens da família, é garantido um adicional de 25% ao valor do salário hora, podendo ser combinada a conversão em banco de horas. Falando em banco de horas, aqui está a diferença para o seletista. As horas extras trabalhadas, limitadas a 2 horas diárias, podem ser convertidas em banco de horas, mas o empregador doméstico só poderá converter em banco de horas a partir da 40ª hora extra que não foi compensada dentro do mês, ao passo que, no regime de CLT, havendo acordo entre as partes, no período de 6 meses, 100% das horas extras podem ser convertidas em banco de horas. Agora, falando de férias, as regras são parecidas nos dois regimes. O doméstico, após 12 meses, tem direito a férias de 30 dias remuneradas, acrescidas de 1/3 constitucional. A diferença está naqueles casos em que o contrato é feito por regime de tempo parcial. Aí, nesses casos, temos que aplicar a tabela de proporcionalidade, que você irá encontrar no artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei Complementar 150. Outra diferença está no fracionamento das férias. O empregado doméstico pode fracioná-las em 2 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias corridos. Ao passo que o empregado seletista, o fracionamento pode ser em até 3 períodos. No mais, tudo igual. O prazo concessivo de 12 meses, comunicação com 30 dias de antecedência e o pagamento deve ser realizado 2 dias antes do início do gozo do descanso. O 13º não tem segredo, não tem diferença em relação à CLT. A base de cálculo para apuração do 13º salário será o salário contratual, com a integração dos demais valores de natureza salarial, como, por exemplo, horas extras e adicional noturno. Já em relação ao FGTS, o recolhimento que antes possuía caráter facultativo, a partir da competência de outubro de 2015 passou a ser obrigatório. Na guia DAS gerada pelo E-Social, estão inclusos o percentual de FGTS, 8% de recolhimento mensal, 3,2% destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa. O recolhimento do FGTS também é devido durante o afastamento do empregado doméstico para prestar serviço militar obrigatório, pelo afastamento por acidente de trabalho ou pela licença maternidade. Já no caso de auxílio por incapacidade temporária comum, o antigo auxílio-doença, não será devido o recolhimento do FGTS, cabendo ao INSS o pagamento do benefício desde o primeiro dia, quando concedido. Sim, o trabalhador doméstico poderá ter direito a alguns benefícios previdenciários, a depender do preenchimento dos requisitos exigidos. O mesmo se aplica ao seguro-desemprego. Para ter direito ao seguro-desemprego, o empregado deverá ser dispensado sem justa causa e possuir vínculo empregatício de no mínimo 15 meses nos últimos 2 anos. Serão até 3 parcelas no valor de 1 salário mínimo. É isso mesmo, o valor é fixado. Agora, quanto ao número de parcelas, vai depender se a condição de desemprego se mantém por mais de 75 dias, podendo chegar a 3 parcelas de 1 salário mínimo cada. Agora chegou a hora da participação de vocês no vídeo. Usem e abusem do espaço nos comentários. O que mais vocês querem saber sobre o empregado doméstico? Gostaram desse comparativo? Querem outros vídeos assim, comparando outras situações? Conta aí pra gente! Nos vemos em breve! E não se esqueçam, nosso canal é fonte segura de informações. Até mais!